Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba futuras notificações, beleza? Bom, a palavra de Deus diz no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10: Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos compreender o tempo que a gente está vivendo e cada dia está mais claro a guerra espiritual que nós estamos vivenciando. As coisas estão cada dia mais complicadas, mais estranhas, as coisas estão mais apertadas, a escassez, a dificuldade, o dinheiro curto, tudo está muito mais difícil. E nós precisamos compreender o pano de fundo de tudo isso que está acontecendo. Eu falo isso porque, por exemplo, hoje eu fui no mercado e um meio quilo de café que eu pagava até outro dia 7 e pouco, eu paguei 11 e alguma coisa. Tem esse rapaz aí, esse tal de Lázaro, que é um chamado serial killer, 200 policiais atrás dele, não conseguem prendê-lo. Ele tocou terror em muitas pessoas, abusou de mulheres, estuprou, matou, e dizem que ele faz isso em função de um ritual satanista. Inclusive ele deram um tiro nele e não conseguiram matá-lo, não que conseguiram pegar nele, mas ele simplesmente conseguiu se esquivar dos tiros e a caçada continua. E dizem que ele é um satanista, que tudo que ele tem feito é função de um ritual satânico, de uma iniciação e assim por diante. Fora isso, nós temos questões de pastores que em lugares que teoricamente são até democráticos, estão sendo presos por simplesmente exercerem sua fé. Um pastor foi preso em praça pública, né, em Londres, por dizer que que Deus criou homem e mulher. Só por isso. Não que ele tenha ofendido necessariamente alguém, mas os vídeos estão aí na internet, você pode acompanhar. Um pastor canadense, ele foi preso numa cidade do Canadá porque os seus vizinhos o denunciaram, porque ele mantinha uma igreja em calabouço, né, vamos dizer assim, escondido, fazendo cultos, tentando exercer a sua fé, a comunhão, e ele foi denunciado pelos seus vizinhos e ele foi preso na frente dos seus filhos. E seus filhos ficaram chorando inconsolados, vendo seu pai sendo algemado na frente dele, levado pelos policiais. E tudo isso está muito presente, muito diante de nós. As coisas estão cada vez mais complicadas em relação a tudo isso e as nossas liberdades estão sendo perdidas, inclusive as nossas liberdades religiosas. Tempos atrás houve aquela chacina dos 28, chacina não, houve aquele tiroteio, né, que os policiais acabaram matando 28 pessoas, né, e eu vi um áudio, tive acesso a um áudio que as pessoas, um camarada pedia, falava assim, ó, a culpa é dos pastores, esses pastores evangélicos são tudo uma raça, tem que morrer todo mundo, foram eles que caguetaram, quer dizer, incriminando e incitando o Comando Vermelho e o PCC a matar pastores, porque teoricamente eles teriam caguetado e permitido que tudo aquilo acontecesse, que aquela incursão acontecesse. Mas a grande questão nós temos que viver em função daquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, a Bíblia diz que nos últimos dias seriam tempos difíceis. Jesus não enganou ninguém. E a própria palavra nos ensina que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos e assim por diante. E nós vivemos um tempo que está muito claro uma ordem, uma junção mundial, um pensamento mundial que está tolhendo as nossas liberdades e está pressionando o cristianismo em relação a tudo isso e muitas vezes criminalizando o cristianismo em função dessas liberdades e em nome da proteção
matando as nossas liberdades individuais, liberdade de culto e assim por diante, para que seja implantado uma nova ordem mundial. Isso já é falado abertamente. O Fórum Econômico Mundial já fala do grande reset, já fala da Agenda 2030, já fala de uma nova ordem mundial, já fala de uma moeda única, já fala de uma contribuição social, não, de um programa social mundial, já fala de uma espécie de salário mundial. E, inclusive, houve uma reunião agora do G7 em que eles determinaram que todas as multinacionais serão sobretaxadas em 15% em todo o mundo. Ou seja, tudo já é uma preparação para dessa nova ordem mundial. E nós sabemos, biblicamente, que isso é uma preparação para o anticristo. Então, agora é o tempo que nós precisamos fazer o que a Bíblia diz. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque na nossa força, na nossa capacidade, nós não vamos conseguir, nós não vamos vencer. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades e poderes dominadores deste mundo tenebroso. Toda essa junção, toda essa articulação tem um pano de fundo e uma mente pensante em relação a tudo isso. E essa mente, ela é uma mente espiritual que influencia todas essas questões. Mas nós vivemos no domínio do reino de Deus. E o que domina a nossa mente é a mente de Cristo. Portanto, nós temos que ser o contraponto a tudo isso. Nós temos que compreender o tempo que nós estamos vivendo e viver aquilo que a palavra de Deus diz e de fazer o que a palavra mesmo diz. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque somente assim nós permaneceremos de pé e conseguiremos ser o contraponto a toda essa realidade e ajudar muitas pessoas a serem salvas, serem libertas e fugirem do domínio desta mente que domina o mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas todas as coisas estão no controle do Senhor, inclusive esta mente pensante. Por isso, deixa a Deus cuidar da sua vida, direcionar a sua vida e viva em função do que a palavra de Deus diz. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pense nisso. Deus abençoe você.